E aí, pessoal, conto aqui, gente. Seguinte, hoje é dia de pedrada, porque é domingo. Dia de domingo eu sempre posto um vídeo mais denso, né, para começar a semana. E seguinte, vamos falar sobre a origem do fractal. Por quê? A gente tá começando a entrar em alguns temas um pouco mais complexos. E para a gente entrar nesses temas um pouco mais complexos, seria Swing Information, CRT, né, essa parte um pouco mais teorias extras, digamos assim, que são um pouco mais complexas. A gente precisa pegar a origem do fractal, porque tudo parte daqui. A gente não pode sair daqui. Tá? Muita gente, ela começa estudando operacional e depois ela vai complementar essa operacional com outra estratégia que acaba mudando esse operacional. Isso está errado, né? Se uma coisa ela vem para complementar o seu operacional, ela não pode mudar a base do seu operacional. Então você tem que ter primeiro uma base e depois coisas complementares. E a origem do fractal é a base do próprio modelo fractal. Bom, primeiro passo, né, dividir em alguns passos aqui. Primeiro passo para o fractal perfeito, que seria a origem do fractal, né, o primeiro modelo de fractal. A primeira coisa, pessoal, no fractal é o seguinte, tá? Não é nem isso aqui que está na tela. A primeira coisa que está no fractal seria aquele movimento de change state of delivery aqui, né, alinhado a uma kill zone. Então pode ser qualquer killzone. Vamos dizer que seja a killzone de Londres aqui. Tá. Então, pessoal, ó, a origem do modelo fractal é isso. Esse é o padrão que levou à criação do modelo fractal. É um change state of delivery acontecendo dentro de uma killzone. Tá? Essa é a base do modelo fractal. Essa é a coisa mais importante de todas. E a gente vai pegar operações que são exatamente isso. Isso aqui é a base e tudo que vai vir depois, ou seja, questão da liquidez, a questão da região, né, a questão da força, do impulso, da retração, tudo isso vem como complementar para isso aqui funcionar mais, para a gente ter filtro e gatilho para a gente operar esse exato modelo aqui. Mas o modelo em si é isso, é essas duas coisas, é esse alinhamento de preço e esse alinhamento de tempo. Qual o alinhamento de preço? Chain State of Delivery aqui, né? Esse modelo, esse padrãozinho aqui, Chain State of Delivery. E o alinhamento de tempo, que também é importante, você precisa considerar na sua operação. No meu caso, eu usei o mais simples de todo, né? Que é a Killzone. Eu não coloquei horário específico na Killzone, nem dia da semana específico. Eu considero o modelo fractal todo dia da semana, em qualquer uma das Killzones. Então, esse aqui é o modelo fractal, essa aqui é a origem do modelo fractal. Tudo vem para complementar isso aqui, para explicar isso aqui, tá? Mas isso aqui em específico é o modelo fractal, modelo de reversão. Tá? E a primeira coisa que vem para a gente complementar isso é o cenário onde o modelo fractal ele tem maior probabilidade de respeitar. Porque o modelo fractal ele é a formação de topos e fundos, né? Aqui a gente já vai indo um pouco na lógica. Vocês percebem, né, que aqui a gente acaba formando um fundo, depois reverte? Aqui a gente já vai começando a pensar, dar uma quebrada nisso aqui, a entender realmente o contexto por trás dessa parada. Então, sabendo que é uma formação de um fundo ou de um topo, né, se eu inverter, o modelo fractal ele acontece em todos os topos e todos os fundos relevantes do preço. Então, a primeira coisa, né, é uma região aonde pode acontecer a formação de um topo ou um fundo. Agora que eu já tenho o modelo, eu vou colocando ele, né, a, com mais confluências, entendeu? Com mais coisas. Uma região aonde pode se formar um fundo ou um topo. Originalmente, surge dentro de fair value gaps, tá bom? O basilar, assim, né? A origem do modelo fractal em si. As variações do modelo fractal no order block, no breaker block, na captura de liquidez, são derivações da fair value gap. Primeiro surgiu na fair value gap, primeiro foi backtest na fair value gap. E depois a lógica do modelo fractal foi acontecendo também em outros tipos de região. Então, eu tenho meu modelo e eu tenho uma região para esse modelo acontecer. Tá? Isso é muito importante. E essa região é a Fair Value Gap, ela que a gente vai comentar hoje. Além da Fair Value Gap, tem outra coisa complementar a essa região, que é o alvo, né? Que é aqui o Drawn Liquidity, ó, o DOL, o Drawn Liquidity.
Então, mais uma camada de confirmação, né? Eu quero voltar nessa Fair Value Gap para ir até um objetivo, até um alvo já pré-estabelecido. Isso aumenta a probabilidade da gente formar um topo aqui. Então, eu estou trabalhando com essa informação aqui. A única informação que eu tenho até agora, que eu disse até agora, é de que o modelo fractal forma fundos ou topos. A partir desse entendimento, olha a quantidade de coisas que eu já adicionei de probabilidade. Eu estou fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, eu estou num range de baixa, e eu tenho um alvo aqui embaixo, e eu volto na região de Fair Value Gap, onde eu tenho possível formação de topo. Então, ou seja, eu já adicionei três fatores, três confluências para essa formação aqui. Ser bem sucedida, né? Ser uma formação realmente válida que vai dar certo no longo prazo, né? Então, só com essa informação aqui eu já tirei essas três confluências aqui. Então, beleza, o modelo fractal, ele precisa, né, de uma expansãozinha, aí volta depois aqui para formar um topo ou um fundo aqui, e depois expandir novamente até o Down Liquidity. Então, precisa ter um Down Liquidity, precisa ter uma Fair Value Gap, precisa ter um range. No caso do modelo de compra, é a mesma coisa, né? Só que só inverter, impulsão de alta, depois a correçãozinha até voltar dentro da região da Fair Value Gap. Aqui forma um fundo, que é o modelo fractal, expande para chegar no Down Liquidity. Isso é algo que é uma das bases do modelo fractal, né? Que a gente tem um exemplo bem prático desse modelo fractal acontecendo. Eu tenho esse range, né, desse fundo até esse topo, e eu tenho esse imbalance aqui em cima como Down Liquidity. Bem nítido, né? O Down Liquidity, bem nítido que ele não tocou, bem nítido que ele está fazendo um topo e fundo ascendente. E essa Fair Value Gap aqui é uma Fair Value Gap muito boa, né? Uma região que até o preço já vem respeitando antes, olha só, tá vendo? A gente deixou uma Fair Value Gap aqui nesse ponto. E aí, aqui a gente pode procurar a formação de um fundo. Justamente aqui, onde a gente tem o nosso modelo fractal nesses fundos aqui, que acontece nos candles corretos, né? No caso aqui seria o candle que forma ali aqui o zone de Londres, tá? 5 da manhã. Então, tudo bonitinho, né? Para fazer esse V, que é o nosso modelo fractal da continuidade. Depois aqui, como o preço ele acabou tendo já um liquidity mais altos aqui, né? Mas aqui a gente não ia saber, tá? Eu só tô dando como exemplo, mas na hora, se você estivesse operando, não ia usar essa Fair Value Gap aqui. Mas podem ver que o preço ele acaba também respeitando essa Fair Value Gap e subindo. Ou seja, eu venho juntando, né, várias coisas para me dizer aonde pode se formar um fundo ou um topo. E a próxima coisa é descendo o tempo gráfico, a gente ter a apresentação do modelo fractal dentro da região, dentro de uma kill zone, fazendo captura de liquidez, rompe, volta e expande, e precisa ter uma liquidez aqui nítida para ser capturada. É isso que é o modelo fractal em sua origem. E por que, né, que tem esses outros detalhes? Primeiro, o Change State of Delivery, pessoal, ele caracteriza, né, uma mudança na estrutura do mercado. Então, quando o preço ele faz um Change State of Delivery, ele muda a direção dele. Se ele estava na direção de baixa, na hora que ele faz o Change State of Delivery, ele já, opa, vou mudar minha direção agora, fazer uma direção de alta. Só que a gente não tem como ter também total certeza, né, de que ele vai realmente fazer essa direção de alta baseado só no Change Rate of Delivery. Por isso que a gente adiciona mais coisas, né? A região válida, então agora a gente já tem uma região válida, certo? Um Change Rate of Delivery bom também seria o quê? O que o candle, né, que começou aqui no movimento de baixa, fez o Change Rate of Delivery, que fez a sequência de candles, né, que depois virou o Change Rate of Delivery, ele seja rompido aqui para cima com força, tá? Então, mais fatores, né, que a gente vai adicionando para dar cada vez mais probabilidade. E aí depois, a captura de liquidez aqui no fundo anterior e o Change Rate of Delivery se dando no topo, que gerou o fundo mais baixo. Porque aí a gente tem combustível para o preço, essa liquidez aqui. O que acontece, né? Quando a gente rompe abaixo desse fundo aqui, entra muita ordem aqui, né, de stop na venda e também entra a ordem de compra aqui embaixo das instituições. Então, vai servir de contraparte essa liquidez aqui de baixo para o preço subir, né? Serve como um combustível. Então, o preço ele sobe e aí ele precisa ter mais liquidez aqui em cima para poder capturar, que já é uma liquidez que vai ser gerada, né,
anteriormente, ou seja, topos nivelados, né? Não precisa ser liquidez exatamente, eu posso chamar de uma região de resistência. Tem uma região de resistência aqui bem definida para o preço ir bater, porque serve como um imã. E tem coisas também, outros fatores. A gente pode ter uma Fair Value Gap, um imbalance, né? Que não foi fechado aqui em cima ainda, para o preço vir fechar, entende? Isso aqui é outra coisa também bem interessante, caso a gente tenha no nosso modelo, porque aí o preço vai querer voltar aqui em cima desse outro imbalance também, para poder fechar ele e capturar essas liquidez todas. Tá? Então a gente tem vários tipos de confirmação e tudo parte de uma coisa: adicionar probabilidade ao Chain State of Delivery. Todos esses fatores aqui, toda essa estrutura, ela serve para uma coisa, só tem um objetivo: adicionar probabilidade ao Chain State of Delivery. Tá? Então, tudo. A base é isso aqui, né? Esse aqui é a nossa base, Chain State of Delivery dentro de uma Killzone. Mas para a gente dar mais probabilidade para isso, a gente tem a região, que seria o Fair Value Gap, a gente tem as variações de regiões também, né? Tem outras. E a gente tem captura, liquidez gerada, imbalance está em cima, comprimento bom. Tudo isso para adicionar cada vez mais probabilidade ao modelo fractal, tá bom? E agora, para o modelo fractal ficar completo, ficar pronto, falta só um fator, né? Que é a SMT. E o modelo fractal original, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma SMT. Então, não tem como não ter uma SMT no modelo fractal, tá bom? Eu tirei a SMT porque aí a gente tem mais chances de trade, a gente perde menos oportunidades. Mas o modelo original é com a SMT. Eu não coloco obrigatório a SMT, mas isso é uma coisa minha, particular meu. O modelo fractal em si, no caso, né, várias pessoas usam o modelo fractal, eu não fui eu que criei, né? Ele é obrigatório a SMT. Ele surge a partir da SMT, tá? Mas é a confirmação ali extra para mim. Para muita gente é obrigatório. E aí fica ao seu critério, se você vai considerar a SMT ou não. Aqui, então, um exemplo de ASMT, né? A gente tem dois ativos que são parecidos em sua movimentação. Não necessariamente eles são idênticos nessa movimentação, mas eles são parecidos, eles se movem de maneira muito semelhante porque são fortemente correlacionados. Então você percebe grande semelhança na estrutura desses preços, desses dois ativos, né? Aqui eu poderia citar, por exemplo, a Nasdaq e o S&P 500, EuroGBP e GBPUSD, EURUSD e DXY, GBPJPY e EuroJPY, tá? Todos os ativos são correlacionados. E aí, um captura o fundo aqui do modelo fractal, que é obrigatório no modelo fractal, né? Essa captura desse fundo, e outro não faz esse movimento. Então, a gente tem aqui uma SMT, né? No fundo em si do modelo fractal, o que indica a formação do Chain State of Delivery com antecedência e também com muito mais probabilidade. E aqui, assim, a gente tem, cara, o modelo fractal ali 100% da sua eficiência, né? E outra maneira da SMT também seria esse ponto aqui, onde a gente tem um ativo, né? Tá vendo? Tem um fundo anterior maior, né? Antigo já, que já tocou nesse ponto, já reverteu aqui. Depois o preço volta nesse ponto novamente. E em um ativo ele captura essa liquidez e faz uma nova SMT aqui. E tem outro que ele não captura esse fundo e faz outra SMT aqui. Aí agora a gente tem uma dupla SMT, né? A gente tem uma SMT tanto com esse fundo grande aqui atrás, porque em um ele captura, né? No outro ele não captura. Como a gente também tem essa mini SMT aqui. Aqui é a mega confirmação do modelo fractal, tá bom? Então, é isso. Essa é a base do modelo fractal, é isso que a gente compreende por modelo fractal, beleza? Esse aqui é o padrão e esse aqui é o que você pode utilizar hoje para operar e fazer grana nesse mercado. Um exemplo agora, gráfico de 4 horas, pegada de baixa, correção e impulsão. A gente tem um alvo aqui embaixo, né? Vai ser buscado. A gente deixa essa value gap aqui que é muito boa, por causa desse terceiro candle aqui, por causa do primeiro candle é muito boa, porque ela inverte outra também. Não vou falar sobre os detalhes nesse vídeo. Vem e volta, né? E aí a gente precisa de uma confirmação aqui no gráfico menor, normalmente de 5 minutos. Aqui pelo tempo de 5 minutos, você olhando um pouco maior assim, né? Um pouco menos de zoom, movimentação
retraçãozinha até aqui. Então, para se encostar nessa região, ele encostando aqui, a gente precisa esperar aquele movimento, né? Esse padrão. Acontece esse padrão dentro de uma time zone, que foi o que eu coloquei essa, aqui o zone, por isso que eu coloquei essas duas linhas aqui, para identificar aqui o zone de Londres, as 2 às 5, e acontece uma SMT aqui no topo, vou passar para o USD, e a gente teve o mesmo cenário aqui no USD, na região, e olha só a SMT aqui nos topos, Chain City Delivery, a movimentação de baixo. Aqui no GBPUSD é a mesma coisa, que foi mais bonito, ele rejeitou bastante aqui, deu bastante desconfiança nessa movimentação. E toda a liquidez aqui, olha isso, toda a liquidez aqui para ser capturada, né? Então, pessoal, isso é a base do modelo fractal. E existem, tá, pessoal? É, variações disso aqui. Se você não conhece meu canal, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu já falei muito sobre as variações de região. Ou seja, dessa região aqui em cima que serve de base para o modelo fractal. Porque, por exemplo, como é uma formação de um topo ou fundo, todo topo ou todo fundo que fizer esse padrão aqui, pode ter acontecido o modelo fractal. Então, por exemplo, nesse fundo aqui embaixo, pode ter acontecido o modelo fractal, porque ele fez essa movimentação. Nesse fundo aqui também pode ter acontecido o modelo fractal. Nesse topo aqui também pode ter acontecido o modelo fractal. Tá? Então, né, não é algo exclusivamente para Fair Value Gap. Existem outras regiões que baseiam no fractal, porque é a formação de um topo fundo, e é isso que eu vou me aprofundar nos próximos vídeos. Mas a base é essa, tá? Utilizando as Fair Value Gaps como padrão. Foi aqui que surgiu. Fechou, pessoal? Então é isso. Tamo junto, valeu. Falou e fui.